Glória a Deus por isso. Né, eu gostaria, lógico, de agradecer primeiro a mais uma oportunidade de poder estar aqui com os irmãos e orar, né, para que o Senhor possa me usar, né, que não seja eu, mas seja o Senhor que através do seu servo possa falar ao seu coração. Senhor, obrigado, Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Louvores, ó Pai, foram entoados em agradecimento ao Senhor, porque tu és um Deus santo, tu és um Deus maravilhoso, grande em poder e em misericórdia. Porém, nesse momento, Pai, estamos abrindo agora os nossos corações para receber do Senhor a tua palavra, a tua direção, para que os nossos olhos possam continuar abertos e os nossos pés fortalecidos de acordo, ó Pai, para andar na tua palavra, para fazer a tua vontade. E nós crescemos em santidade, crescemos, ó Pai, para podermos fazer a tua vontade neste lugar. Sabemos que o Senhor tem nos condicionado, ó Pai, e nos ensinado para fazer tudo aquilo que apraz ao Senhor, e não as nossas vontades, porém a sua. Então direciona-nos, abre o nosso coração, fala conosco, Senhor, para que possamos nesta noite sermos cheios do teu Espírito e da tua palavra, ó Pai, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não muito diferente do que tem sido pregado nas últimas reuniões, nos últimos cultos, né? Deus tem falado muito com a gente de uma forma muito clara, né, sobre o que ele tem esperado da sua igreja nesses últimos dias. E de acordo a todas essas outras pregações, durante 1, 2 semanas, o Senhor veio falando comigo, até antes do pastor me fazer o convite. Eu gostaria de trazer aos irmãos também uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, porque eu geralmente eu combato muito, eu falo muito sobre falso evangelho, né, que hoje em dia tem se espalhado por aí, né, pessoas vivendo uma mentira, crendo que tem vivido uma verdade. E por isso eu quero trazer uma palavra de reflexão, né, para que a gente possa fazer uma reflexão daquilo que estamos vivendo no nosso dia a dia diante de Deus e diante dos homens também, lógico, porque fomos chamados para sermos testemunhas do Senhor neste lugar. Então, eu gostaria de começar chamando os irmãos para lerem comigo, né, os versículos iniciais, e lógico, depois na ministração a gente vai ler outros versículos, que está no livro de Números, capítulo 20. Nós vamos ler inicialmente do versículo 2 ao 12, quando Moisés vai ferir a rocha lá em Meribá. Logo após, né, esse ato acontece logo após a morte de Miriam, né, a irmã de Moisés. E aqui Moisés vai ficar bem irado, né? Acho que essa é uma passagem que os irmãos, na sua maioria aqui, acredito que já conhecem de cor, né? Amém? Então vamos acompanhar o livro de Números, capítulo 20, do versículo 2 ao 12, que diz assim: Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram. E o Senhor disse a Moisés: Pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: Escutem, rebeldes.
será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou a água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Amém? Irmãos, eu sei que vocês já ouviram pregações ou comentários, né, muito sobre essa passagem e que Moisés, tanto que ele fez e que Moisés não entrou na terra prometida, Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida porque ele bateu na rocha, né? Só que nós temos que fazer uma leitura um pouco mais específica, um pouco mais abrangente aqui, porque não é essa a culpa de Moisés não entrar na terra prometida. Se você ler atentamente, então Deus, quando ele chama Moisés, quando Moisés vem à presença de Deus diante da petição do povo, Deus diga a ele: pegue a vara com seu irmão, reúna a comunidade e diante desta fale àquela rocha. Logicamente, nós entendemos que a rocha é Cristo. Porém, Moisés vai e diz, assim que eles reúnem a congregação: escutem, rebeldes, será que teremos, eu e Arão, que tirar água desta rocha para lhes dar? Então, no versículo 12, Deus diz o porquê Moisés não entrou na terra prometida. E o Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim, na minha palavra, não honraram a minha santidade diante dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. O problema de Moisés não foi apenas porque ele bateu na rocha. Ele chegou diante de Deus. Deus deu a sua palavra a Moisés. Porém, Moisés fez a sua maneira, não usando aquilo que foi passado por Deus, para que diante do povo, Deus fosse honrado na sua santidade. Será que nós teremos que dar água para vocês? Não foi isso que Deus tinha falado. Deus tinha falado: pegue a vara, apenas fale a rocha e diga, e o povo vai saber que foi eu quem estou dando água da rocha. Porém, Moisés se deixou levar, se deixou enfurecer pela contenda, pela murmuração, e acabou, mesmo estando diante do Senhor, fazendo algo que não devia. Porque ele, como servo de Deus, deveria fazer de acordo Deus lhe indica a fazer, para que não ele fosse glorificado, mas que fosse honrada a santidade de Deus diante do povo. E que acontece que mesmo batendo na rocha, a rocha deu água. Mesmo ele fazendo errado, a rocha não deixou de abençoar o povo. Mesmo a gente fazendo as coisas erradas, Jesus não vai deixar de abençoar e fazer aquilo que Deus já tinha determinado para que acontecesse. A rocha deu água, o povo bebeu da água, mas acontece que Moisés pagou o seu preço. Tanto que você vai ver depois, se você for em Deuteronômio, capítulo 3, do 23 ao 26, você vai ver que então Moisés ele vai mais uma vez falar com Deus. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor se indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fale mais deste assunto. Porém, eu quero que se tome atenção na parte do versículo que diz: porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós. Aqui a gente pode ter duas vertentes.
Ou ele está tendo a síndrome de Adão, não reconhecendo o seu erro e botando a culpa no povo, ou entendendo que ele se deixou levar pela influência mundana ou pela influência dos murmuradores e acabou fazendo aquilo que era contra a vontade de Deus. E isso lhe custou muito caro. Porque nós temos que trazer isso também para as nossas vidas. Porque eu sempre uso muito um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 10, 31 e 32, que diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Então, o que Moisés tinha que fazer aqui era exatamente isso. O que eu e você temos que fazer, sendo servos de Deus, sendo comissionados do Senhor, é: quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer coisa, isso tem que honrar a santidade de Deus. Eu não posso fazer como eu quero. Eu não posso fazer de acordo com a pressão que as pessoas impõem sobre mim. Sendo servo de Deus e comissionado por Ele, porque um servo de Deus anda pelo Espírito de Deus, fazendo o que agrada ao Senhor de acordo com a sua palavra. Então, quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer coisa, assim como Moisés devia ter feito, tudo que eu faça na minha vida tem que ser para glorificar a Deus, para honrar a Deus e a sua santidade. Então, Moisés não entrou na terra prometida, não é porque ele não bateu na rocha. Deus deixa muito claro, você não vai entrar porque você não honrou a minha santidade diante do povo. Isso aqui também é o que mostra muito, o que resume essa palavra aqui também. Nós temos um outro versículo que diz: o que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Moisés foi e bateu na rocha. Ele fez do jeito dele. As pessoas beberam da água? Beberam. Mas ele pagou o preço. Porque ele fez da forma errada. Deus abençoou porque ele não pode ir contra a sua palavra. Então ele deu água ao povo. O povo bebeu água. Mas o emissário, aquele a quem ele enviou, a quem tinha a obrigação, a responsabilidade de fazer com que aquele ato milagroso que aconteceu fosse dado honra e glória a Deus, nisso ele foi falho. Daremos eu e Arão água para vocês? Não, Deus não falou para ele fazer isso. Então, por não honrar a santidade de Deus, foi que Moisés não entrou na terra prometida. O problema tem se estendido até os dias de hoje. Abra comigo Mateus 6, 22 e 23. Esse é até um versículo que o pastor Anderson utilizou no último culto dos varões, na segunda-feira. Então, abra para mim Mateus 6, 22 e 23 e também já deixa no gatilho aí Lucas 11, 35. Olha que interessante o que a palavra do Senhor nos diz. Mateus 6, 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Irmão, tem uma jogada de palavras aqui que é muito interessante. Como que a luz pode ser trevas? Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Lucas 11:35 diz: vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Será que essa luz
que na verdade é trevas, não é o viver um falso evangelho? Você está acreditando viver um evangelho que é luz, mas na verdade ele é trevas na sua vida? Porque não tem, a Bíblia diz, é lógico que o que é luz tem a ver com as trevas, ela faz essa separação. Porém, esse versículo ele faz uma jogada de palavras. Portanto, se a luz que é em ti são trevas, então essa luz ela é mentirosa. Essa luz a qual você acredita estar vivendo um evangelho não é real. E nós vemos muitas e muitas pessoas que hoje pertencem ao clube social cristão, que na verdade não vivem o evangelho de Jesus Cristo, mas o evangelho segundo a vontade do mundo. Mas acreditam estar vivendo uma verdade, onde na verdade é uma mentira. E isso nós vimos na pregação até do pastor Cristiano, que pregou ontem aqui, pessoas que vivem uma mentira crendo ser verdade. Então nós temos que saber identificar o que é um verdadeiro evangelho. Quando se está pregando um verdadeiro evangelho? Quando estamos vivendo um verdadeiro evangelho? Para entendermos que a luz a qual nós vivemos realmente sejam luz e não sejam trevas. Porque se a luz em que eu acredito viver é trevas, quão grande são essas trevas? Abra comigo Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler aqui do versículo 7 ao 10. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 1, versículo 7 ao 10 diz assim: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema, ou maldição. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, ou maldição. Para aí, antes da gente ler o último. Porque o primeiro versículo lido, 7, diz, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Há muitas pessoas a qual fazem parte do nosso relacionamento que não deveriam estar lá. Há muitas pessoas que a gente mantém do nosso lado que começam a querer transformar o evangelho no qual você vive. Não, você não precisa fazer isso. Não, isso é excesso. Não, isso é fanatismo. Não, cuidado com isso. Não, essas pessoas são loucas. Não, eu vivo assim, ó, e não tem problema algum. Então, há pessoas que vão estar na sua volta, assim como Moisés tinha toda uma multidão que fez com que ele se transformasse, mesmo estando na presença de Deus, e acabou fazendo aquilo que não era direito, não era correto, diante da palavra a qual ele estava comissionado. Então nós temos que ter muito cuidado com quem a gente ouve e dá ouvidos quando se trata de evangelho, quando se trata de palavra. Muito se tem falado de cuidado com a internet, cuidado com esses pregadores que você não conhece, você não sabe a origem, você não sabe, se você não tem profundeza na palavra, de repente você não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Mas agora você pode estar se perguntando, mas quem garante que o evangelho que você está me pregando agora não é anátema? Como que eu posso me defender disso agora? Porque eu estou pregando o evangelho e estou falando que tem gente que mente. Como eu posso comprovar como que o evangelho que eu prego é real ou não? É luz ou é trevas? Como que eu posso saber a diferença? Como que eu posso não saber com o que eu estou ouvindo ou se como o que eu estou vivendo, se ele é uma luz que na verdade é trevas ou se ele é uma luz real? Vamos ler o último versículo? Versículo número 10 de Gálatas 1. Por quê? Se persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens?
se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Se você vive para agradar a homens, se o evangelho que você está ouvindo, se o evangelho que a pessoa está pregando é o evangelho que agrada a homens, esse evangelho é trevas. Se esse evangelho que você está gastando o seu tempo ouvindo é um evangelho que vai te dar, e vai te dar, e vai te dar, e é para agradar o seu ego, é para agradar a sua pessoa, é para que você permaneça na igreja apenas como número e não como uma ovelha que vai ser salva por Cristo, esse evangelho é anátema. Essas pessoas que passam a mão na sua cabeça, mesmo você estando errado, para dar razão ao homem e agradar ao homem, esse evangelho é anátema. Essa luz é trevas. Se eu pregar para que você fique de bem com você mesmo, mesmo no seu pecado, não acredite no meu evangelho, porque esse evangelho é anátema. Agora, se eu prego a palavra do Senhor para que você corrija a sua vida, porque eu sou servo de Cristo, e a verdadeira palavra de pregação e a verdadeira profecia é essa: conserta a tua vida. Conserte os seus caminhos diante de Deus. Eu não estou aqui para agradar a homens, estou aqui para fazer a vontade de Deus. Se assim for, você vai entrar na terra prometida. Porque Moisés falou: eu vou dar água para vocês? Vocês querem que eu agrade vocês? Toma, pum, bate na pedra, a pedra vai. Agora, se ele tivesse feito para agradar a Deus e obedecer a Deus, isso não teria acontecido. Era muito mais simples. Então, se você quiser saber se você está sendo enganado ou se as suas luzes são trevas, ouça o evangelho ao qual você está sendo colocado para saber se ele está agradando a homens ou se ele procura agradar a Deus. Essa é a diferença para você saber quem você está ouvindo. Mas o problema é que os falsos profetas têm conseguido enganar muitas pessoas, envolvendo essas pessoas em fábulas, e são reprovados por causa disso. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4 diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, trarão ou amontoarão para si doutores, conhecedores da palavra, mas conforme a sua própria concupiscência. Homens que falarão para agradar a eles mesmos. E desviarão o ouvido da verdade. Então, essa pregação não é verdade. Voltando-se a fábulas, a histórias, a mentiras, a contos que não refletem a verdade absoluta de Deus. Porque muitas pessoas não querem fazer uma coisa que a Bíblia nos manda, que ela nos comanda a dizer, que é abrir mão da nossa vida mundana. É a gente se separar do mundo. Muita gente não quer, então procura alguém que pregue um evangelho que condiz com a vida que ela vive. Não, mas ali ele diz que eu posso viver da forma que eu estou vivendo, então acho que ali é bom. Porque aquela pregação me agrada. Aquela pregação está me agradando. Porque diz que eu não preciso mudar. Porque diz que Deus é amor. E que Deus vai me dar carro, Deus vai me dar casa, Deus vai me prosperar financeiramente. Mas o céu não se prega. Remissão de pecados não existe. Arrependimento não sabe nem o que não existe no vocabulário. Então, esse tipo de pregação que agrada a homens não é luz, é trevas. E muitas pessoas estão atrás dessa pregação. Por isso, muitas pessoas vão atrás de internet. Põe lá. Ai, eu não quero dar dízimo. Acho que diz, não, peraí. Por que não dou dízimo? A pessoa procura assim na internet. Por que não dou dízimo? Vai encontrar um monte de vídeos dizendo o porquê ele diz que não se pode dar o dízimo. Sendo que o dízimo é uma doutrina bíblica e de bênção para todo aquele que nela crê. Então, tudo que você quiser encontrar de bom, mas também muita coisa de ruim,
você vai. Você quer encontrar pessoas que dizem para você não ir para a igreja? Vai ter um monte de gente de vídeo dizendo que você não precisa ir para a igreja. Você acha que você não precisa mudar de vida? Você vai encontrar um monte de gente, e muitos deles vão até se basear em versículos bíblicos. Mas um texto sem contexto gera um pretexto. E isso não vale dentro da Bíblia. Porque tudo tem o seu contexto dentro das palavras de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Em Tito 1, capítulo 1, versículo 13 a 16, diz: este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreendei-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Aqui já é Tito, já não é mais Timóteo, para Tito. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Preste atenção. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. A fé sem obras é morta. Mas quer dizer que somos salvos pela obra? Não. Porque a obra mostra, ela revela, ela expõe a fé que nós defendemos e a fé que nós pregamos. É pelas obras que elas são manifestas. A fé é manifesta pelas obras que nós fazemos dia após dia. Como vivemos, como falamos, como nos comportamos diante de Deus e diante da sociedade. Quantas pessoas não confessam conhecer a Deus, mas no seu dia a dia negam com as suas obras? Dizem amar a Cristo, mas vivem como se ele não existisse. Isso a gente vê e não é difícil você encontrar, porque hoje ser crente virou moda, virou um clube social, pessoas que acham legal estar no meio desse grupo, mas a sua vida em si não é luz, é trevas. Porque só ir na igreja não diz exatamente o que você é. O que você diz no dia a dia, com a sua mulher, com os seus filhos, com os seus irmãos, com o seu patrão, com os seus amigos, aonde você estiver, ali que é o que vai dizer se você é uma pessoa que vive em luz ou se você é uma pessoa que vive numa mentira, que acredita ser luz, mas na verdade ela é trevas. Colossenses 2,8 diz: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque quando Cristo pregou nesta terra, no seu ministério durante 3 anos, ele falou mais de inferno do que de céu. Ele pregou arrependimento. Ele pregou para que as pessoas mudassem de vida e não permanecessem como ela estava. Ele não veio dizer, olha, eu vim porque eu era prometido o Messias, eu vim, vou morrer por você para que você continue do jeito que você está. Eu não vejo isso na Bíblia. Muito pelo contrário. Como eu já citei várias outras vezes, se você for lá para a mulher adúltera que foi pega em pecado, você vai ver que Jesus diz, olha, os seus acusadores não estão aqui, eu também não vou te condenar. Agora vai e continua vivendo da sua forma? Não. Ele falou, agora você vai e não peques mais. Jesus perdoou aquela mulher. Mas para que ela continuasse tendo vida e herdasse a vida eterna em Cristo, ou pelo perdão e pela misericórdia que se manifestou a ela naquele momento, ela tinha que mudar a sua atitude. Ela tinha que mudar a sua vida e não permanecer do jeito que ela estava. Se a gente vai para o tanque de Betesda, Jesus, quando ele se reencontra com um paralítico,
a gente já vai falar nele, quando se encontra com o paralítico, ele diz, olha, seus pecados foram perdoados. Não peques mais, para que não se suceda coisa pior. Ele ainda foi além. Ah, mas Jesus morreu por mim e me perdoou. Então, não há mais pecado. Eu estou salvo. Errado. Porque Jesus perdoou aquele homem frente a frente. Na cara dele, falando, olha, você está perdoado. Os seus pecados daqui para trás foram perdoados. Agora, esse perdão para você de nada serve se você continuar vivendo essa vida pecaminosa que você estava vivendo. Não adianta o perdão de Deus na sua vida se você não abandona o pecado. A misericórdia de Deus não tem ação na sua vida enquanto você não abandonar o pecado que você vive. Eu falei que existem duas coisas diferentes: a misericórdia de Deus e a sua justiça. Porque a misericórdia de Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Mas a justiça de Deus, ela vai nos dar aquilo que nós merecemos. E aí é onde mora o problema. Então, faça jus da misericórdia que você recebe de Deus. Para que quando ele julgue, te julgue com amor, no sentido de que você seja absolvido, porque você recebeu a misericórdia e mudou a sua vida. E falando no paralítico de Betesda, ele é um exemplo de um homem que vivia segundo fábulas. Judeu, instruído na palavra, com certeza conhecia a palavra. Mas o que ele fazia há 38 anos na beira do tanque? Esperando que um anjo viesse do céu, balançasse a água, para que o primeiro que mergulhasse na água fosse curado. Quantas pessoas a Bíblia relata que foram curados com o balançar da água que o anjo desceu do céu e balançou? Eu não encontro nenhum. Isso era uma fábula, isso era um comentário, isso era algo que a Bíblia não dá vazão para isso. A Bíblia não mostra que isso acontecia. Ele acreditava naquela história e vivia na beira do tanque esperando algo que não ia acontecer. Nem ele mesmo relata, porque fulano de tal foi curado, porque ciclano foi curado. Não existe um relato de cura no tanque de Betesda pelo mover das águas de um anjo. Será que isso não era uma fábula a qual ele acreditava? E vivia a sua vida toda continuando em pecado, vivendo numa fábula, acreditando que aquilo iria salvá-lo. E aquilo nunca ia salvá-lo. Até que um dia Jesus olhou para ele e então falou para ele da verdade. Quando a verdade se revelou para ele, aquela fábula para ele acabou. E então dali ele começou a ver de verdade que aquilo que ele aguardou por 38 anos nada mais era do que uma fábula. Nada mais era do que uma mentira. Quantas e quantas pessoas estão vivendo à beira do tanque de Betesda? Crendo que estão fazendo a coisa certa, crendo que a sua hora vai chegar, crendo que tudo vai melhorar. E passa ano e entra ano, e as coisas não acontecem, porque verdadeiramente não tiveram um encontro com a verdade. Estão vivendo na mentira. No meio de um povo que tinha a cultura instruída dentro da palavra, aguardando o Messias. Mesmo assim, Deus já era revelado para aquele povo, dos milagres que ele já tinha feito, de tudo o poder que ele tinha, porém, as pessoas continuavam vivendo fábula, mentiras, que acreditavam viver. Isso é um grande problema. Tem até uma frasezinha hoje que eu li, que eu achei muito interessante. Por mais que a abelha tente explicar para a mosca que a flor é melhor que o lixo, a mosca jamais entenderá. Cada um vive a verdade que acredita. E esse é o problema. Por mais que a abelha tente explicar para a mosca que a flor é melhor do que o lixo, ela continua lá, porque cada um vive a verdade que acredita.
Então, qual o evangelho que você tem vivido? O evangelho da verdade ou o evangelho da mosca? Aonde você pensa estar na bênção, na verdade você está no monte de lixo. Naquilo que não vai adicionar nada na sua vida. Qual é o evangelho que você tem trazido para a sua vida? Qual o evangelho que você tem acreditado? O qual agrada a homens? Ao qual faz a sua vontade? Ou o evangelho ao qual te ensina a buscar fazer a vontade de Deus e não a sua? Porque como maior exemplo que nós sempre citamos e que é fato que nós temos que seguir diante da palavra, Cristo veio com esse objetivo de ser o exemplo para nós. Vamos ler comigo João 6,38? Se você quiser abrir, senão só me ouça. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O próprio Jesus já está ensinando. O verdadeiro evangelho não é aquele que faz a sua vontade, mas é o que leva você a fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus já começa a dar o exemplo. Efésios 5,17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Não seja um insensato, não seja um louco. Procure entender qual é a vontade de Deus e não fazer a sua vontade. Não procure o evangelho que agrada as suas concupiscências, os seus pecados. Procure entender dentro da palavra qual é a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Jesus dá um outro exemplo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração dominical. Muita gente fala isso sem saber o que está falando. Então a gente diz isso sem saber o que fala. Muita gente diz, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas só quando comprar. Quando o negócio é para mim, tem que sair a minha vontade. Não funciona. Porque em todo tempo a Bíblia nos leva a fazer e a aprender qual é a vontade de Deus. Jesus, quando está orando lá, Senhor, se puder, passa de mim. Mas se não der, que seja feita a tua vontade e não a minha. Quantos exemplos? Só Jesus dando um exemplo aqui. E você quer que Deus faça a sua vontade. E você quer viver de acordo com a sua vontade. Esse não é o verdadeiro evangelho. O evangelho que vai agradar a sua carne, o evangelho que vai agradar a sua vida, esse não é o verdadeiro evangelho. Porque o que acontece, até o presbítero Adriano, ele estava pregando na terça-feira, se eu não estou enganado, e ele falou algo que eu concordo com ele. Eu cheguei também a esse ponto de entender, porque muitas pessoas dizem como é difícil ser crente. Muitas pessoas têm na sua vida a viver o evangelho como um peso, como algo muito difícil. Nossa, mas é muito difícil ser crente. Eu estou ali, nossa, mas é muito difícil. Eu não acho que seja difícil. O presbítero Adriano falou isso muito bem, dizendo, não é difícil. Ser crente não é difícil. Mas sabe quando ser crente se torna algo fácil na sua vida? Quando você começa a fazer a vontade de Deus e a viver um evangelho por amor e não por uma obrigação. Quando você começa a fazer as coisas para Deus ou para a obra de Deus, porque você ama a Deus e a sua obra, e não por uma obrigação para manter um título, para bater ponto com os pastores, para mostrar às pessoas, mas que no fundo não era aquilo que você estava querendo. A viver o evangelho de Cristo, ele só se torna difícil, sabe para quem? Para aquelas pessoas que nós lemos no início, em Números, que estavam na congregação dos judeus, estavam na congregação de Deus, porém não deixavam de esquecer o Egito.
as pessoas que estão na igreja, mas continuam vendo como as coisas do mundo são agradáveis. Para essas pessoas, é muito difícil viver o Evangelho de Cristo. Porque elas estão aqui e Deus pedindo renúncia, mas ela continua tendo agrados, ela continua vendo como é bom as coisas do mundo. E ela continua querendo voltar para lá. Não, eu estou aqui, mas, poxa, eu não posso fazer isso. Poxa, mas olha, mas eu estou aqui, estou nessa dificuldade, mas lá é tão bom porque acontece isso, lá é tão bom porque eu fazia isso. Nossa, mas fazer isso aqui era tão bom. Essas pessoas que continuam com um pé no Egito, com a sua mentalidade no Egito, essas pessoas nunca conseguirão viver um evangelho de verdade. Porque o coração dessas pessoas não está em Deus, continua nas coisas do mundo. Elas apenas estão vivendo no meio da congregação de Deus, mas não vivem para Deus. Elas continuam buscando coisas para si, mesmo estando no meio da congregação. Deus deu a água pela rocha? Deu. Eles beberam? Beberam. Mas o seu coração continuava lá. Por que que esse povo não entrou na terra prometida? Porque eles também não entraram. Porque continuam vivendo na congregação, libertos das mãos de Faraó, porém escravos na sua mente. Eram pessoas que continuam escravas, com mentalidade escrava. E por isso não estavam preparados para receber a liberdade em Cristo. Porque em tudo se lembravam do mundo. Não pararam de olhar para trás. Não conseguiam olhar apenas para frente, para Cristo, para Deus. Cristo não tinha vindo na época, mas uma simbologia. Não conseguiam ver. Por isso que Deus determina, após a vinda dos espias, que aquela nação ficaria rodando no deserto até que aquela geração morresse. Porque aquela geração com mentalidade escrava não poderia entrar na terra que foi prometida por Deus. Mas aqueles que vieram depois, que já nasceriam, ou aqueles abaixo de 20 anos, então que já tinham uma mentalidade de libertos, saberiam dar valor e desfrutar da liberdade a qual Deus lhes deu. Então, muitas pessoas acham difícil viver o evangelho simplesmente porque o fazem por uma obrigação. Simplesmente o fazem por uma força, por uma questão social, e não porque amam a Deus ou a sua obra. Eu fiquei muito triste essa semana que eu li duas notícias de reportagem. Uma era um rapaz que já há 20 anos ele tocava numa banda gospel e simplesmente ele saiu da banda por não mais acreditar em Deus. Eu falei, mas como isso é possível? Uma mulher que por 7 anos viveu como missionária pelos Mormons e ela abandonou a missão para se tornar uma atriz de filmes adultos, para que eu não use outras palavras. Então, fala, mas como que essa pessoa que vivia no meio evangélico, vivia em missão, vivia cantando louvores de adoração a Deus, como que essas pessoas, como que esse rapaz simplesmente diz não mais acreditar em Deus? Como que essa mulher simplesmente abandona uma missão e vai fazer filmes impróprios, que são totalmente contrários à palavra do Senhor? Porque essas pessoas, na verdade, nunca estiveram fazendo a obra de Deus por amor. De repente, é a condição. Foram ensinados a fazer um ativismo religioso, a praticar obras por obrigação, e não aprenderam a praticá-las por amor a Deus. Não aprenderam a louvar ao Senhor em gratidão ou usando o dom que Deus deu para benefício da obra. Ou a missão a qual fazia, ela verdadeiramente não fazia aquilo com sentido espiritual, mas por uma obrigação social ou por uma demanda do seu ministério. Então, essas pessoas, existem muitas pessoas dentro das igrejas que ainda não aprenderam a viver o evangelho por dentro. Pessoas que, na verdade, são uma casca de evangelho.
são sepulcros caiados, se vestem, se falam, se articulam como crentes, mas por dentro, na verdade, elas não foram transformadas, elas ainda não tiveram um encontro real com Deus, não sabem o que é viver em Cristo, não sabe o que é verdadeiramente trabalhar para a obra, não sabe verdadeiramente o que é salvação, o que é misericórdia. Pessoas que podem crescer no lar evangélico e nunca entenderão que o Deus do seu pai pode se tornar os seus deuses. O seu Deus, desculpa. Para que um dia pare de ser o Deus do meu pai, mas passe a ser o meu Deus, porque hoje eu entendo o que ele fez, o que ele faz por mim, porque não é a salvação do meu pai vai me dar salvação. Eu estou colocando culpa nos pais? Não. Mas a gente tem que ter muito cuidado em saber, tanto líderes da igreja, como pais, como familiares, a gente tem que entender que as pessoas têm que começar a viver o evangelho porque amam a Deus e não porque são obrigadas a viver de tal maneira. Não por ativismo religioso, pelo o número de vezes que vai para a igreja, ou pelo número de vezes que dá dízimo, ou por inúmeras coisas que às vezes as pessoas se sentem tão pesadas que se torna difícil viver o evangelho, porque elas não aprenderam a viver um evangelho verdadeiro, mas o evangelho de aparência. Aprenderam a viver um evangelho de casca, não um evangelho de sentimentos com Deus, de comunhão real com Deus, mas um evangelho onde tem que mostrar para o pastor, um evangelho onde tem que mostrar para o seu pai, um evangelho onde tem que mostrar para a sociedade, mas não um evangelho onde verdadeiramente a pessoa entenda o que está fazendo. E foi isso que levou essas duas pessoas, que com certeza alguém deve conhecer várias outras histórias de pessoas que simplesmente vivem no meio evangélico e de repente vão para o mundo com uma facilidade muito grande. Porque essas pessoas não aprenderam realmente quem é Deus. Essas pessoas não abriram o seu coração para viver o evangelho de Cristo. Já estou terminando. Levíticos 20, versículo 7 diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, 1 Pedro faz uma referência a Levíticos 20. Por que é isso? Porque a santificação, como eu já falei, ela é uma atitude nossa. Nós temos que tomar a atitude de decidir procurar ser santo, procurarmos ser puros. E nós encontramos a regra, nós encontramos o caminho através da palavra de Deus, que vai nos ensinar como sermos santos. Mas essa é uma atitude nossa. Não é Deus que vai te tornar santo. Não é Deus que simplesmente vai, de um dia para o outro, você vai acordar falando, sou santo. Não, isso é um processo onde você tem que ter essa atitude. Porque você pode viver anos na igreja e nunca ser um santo. Você pode viver anos na igreja e nunca ser um crente de verdade. Porque você vive uma casca. Você não vive a essência do evangelho. Você vive a amostra do evangelho, mas não a essência. E isso é perigoso, porque um dia você vai fazer como os outros fizeram. Vão procurar mestres, vão procurar doutores que contem para você fábulas para que possam fazer de acordo às suas concupiscências, para agradar ao seu eu, para agradar à sua vontade. E você vai viver uma luz que, na verdade, são trevas. E quão grande serão essas trevas? Amém? Eu termino por aqui. Espero que essa palavra tenha sido de reflexão e que os irmãos realmente, recebam essa palavra, porque Deus falou muito comigo e eu acredito que Deus também tenha falado muito com vocês, para que vocês então possam refletir e busquem o evangelho que agrade a Deus, que não agrade ao homem. Amém? Então, por isso eu devolvo a palavra ao nosso pastor, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Glória a Deus. Amém. Pastor?